O fio da palavra. Homilia para a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Padre Vânio da Silva. Arquidiocese de Florianópolis. Cada existência tem uma vocação suprema: guardar outras vidas com a própria vida. E é isso que acontece na família. Jesus entra no templo como um recém-nascido de 40 dias, envolvido em humildes faixas, para ser apresentado ao Senhor. Nada de triunfal. A sua única glória são os dois pais próximos, juntos. E não é acolhido pelo sumo sacerdote, pelos homens das instituições, mas por um ancião sem título, sem funções sagradas, que tem os olhos velados pela velhice, mas ainda iluminados pelo desejo. Levaram o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Que significa isto? Significa que o filho não pertence aos pais. É um dom que vem de outro lugar e que irá para outro lugar, para além da família. Então, apresentá-lo ao Senhor é um decreto de liberdade. Se aquela criança pertence a Deus, é livre. No fundo, como sabemos, os filhos não são nossos. Pertencem ao Senhor, ao mundo, à sua vocação, aos seus sonhos. Apresentam um menino ao Senhor, porque a família, na verdade, é importante, mas não basta. Porque o verdadeiro amor não é aquele que se fecha dentro da doçura da casa. Verdadeiro amor é aquele que se expande até abraçar o familiar que perdeu o juízo, o filho que errou, o marido que traiu, o pobre que bate à porta e o estranho. Levaram o menino ao templo, porque cada criança é uma liberdade que se encontra numa profundidade misteriosa, a qual jamais chegaremos e que se abre a Deus. Maria alimentou o menino de leite, de cuidados e de sonhos. Nenhum filho vive só de pão, vive de amor e de Deus. Apresentaram o menino ao Senhor, porque não nos cabe a nós a primeira nem a última palavra sobre a vida. A nossa vida é dom do Senhor. Simeão tem esta missão: recordar a Maria e a José que aquele filho não é deles, pelo contrário, é um dom de Deus para o mundo. Deus confiou o menino a eles, mas o menino tem uma vocação. Foi enviado para iluminar as nações. E isso aplica-se a cada criança de cada família. Cada criança é confiada aos pais a fim de ser preparada para dar luz ao mundo. Jesus um dia dirá: vós sois a luz do mundo. Cada um de nós é luz, luz guardada numa candeia de barro, para que dê luz, para que ilumine a quantos estão em casa. Movido pelo Espírito Santo, Simeão dirige-se ao templo e acolhe o menino nos seus braços. Eis a velhice do mundo, que acolhe nos seus braços a eterna juventude de Deus. Um velho e uma criança, uma vida que se aproxima do fim e uma que começa a florescer. E é com base nisso que o futuro recomeça a correr. Com efeito, Simeão, o ancião, começa a falar, não já do passado, como costumam fazer os mais velhos, mas do futuro, como fazem os mais jovens. Um passado cansado começa a celebrar um possível e jovem amanhã.
Naquele menino, porém, só veem a salvação os olhos dos pequenos, dos pobres, dos idosos cansados dos anos, mas não esgotados no desejo. Simeão e Ana vêm porque esperavam a consolação de Israel. Como Simeão, o cristão é o contrário de quem já não espera mais nada. Se tu esperas, meu irmão, minha irmã, os teus olhos se tornam atentos, penetrantes, vigilantes. Se tu esperas, podes ser justo, mesmo nos dias difíceis. Se fores movido pela esperança e pelo Espírito Santo, terás olhos que veem a luz que dá entrada no mundo e faz brilhar rostos humildes, espaços humildes, coisas humildes. Ilumina Simeão, Ana e os 2 jovens pais tão pobres que, pelo resgate do filho, apresentam a oferta dos mais pobres, um par de passarinhos. É a festa da Sagrada Família. Mas dizer que uma família é santa significa dizer que é obra de Deus. Diz o Salmo: se Deus não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Os construtores podem até fazer condomínios, mas a casa, lugar das relações e do afeto, só Deus consegue fazer e conosco. É a festa da Sagrada Família. Eis a vocação da família, um lugar de santidade, de amor, luz para iluminar, 2 que se amam, e o seu filho é um amor tornado visível, na esperança que os outros se amem, na esperança que todos se amem. É esta a luz para revelar Deus às nações. E cada amor é glória da terra, porque cada acontecimento de amor é sempre decretado pelo céu.